Olá, jovem advogado e jovem advogada. Eu sou o James Franco, idealizador do Método MAR, Método Mentoria Advocacia Revolucionária, um lugar onde o jovem advogado e a jovem advogada descobrem como ganhar dinheiro na profissão jurídica e também como ter reconhecimento da comunidade, reconhecimento social de tudo aquilo que idealizou nos anos de universidade, nos anos de bacharelado em Direito. Afinal de contas, conversando com os meus mentorados, conversando com os jovens advogados e perguntando para eles de uma maneira muito direta o que é que eles querem da profissão, da vida, e eles, sem sombra de dúvidas, de forma unânime, eles giram em torno de ter rentabilidade financeira, ter estabilidade financeira e ter reconhecimento na sua família, reconhecimento na comunidade, na sociedade, como alguém de sucesso, como um profissional, como uma profissional que é reconhecida então como o cara, como a mina ali, do direito, que realmente é uma referência e é procurada por clientes, ou seja, o telefone não para de tocar. Então, sabendo disso tudo, eu me prontifico então em ajudar você, jovem advogado e jovem advogada, na pavimentação dessa carreira, descobrindo os caminhos, dando força para você, apontando direções, trazendo muito conteúdo para que você tenha um verdadeiro sucesso profissional. Afinal de contas, há um grande gap profissional entre a sua colação de grau, a sua formatura ou o exame da OAB e o sucesso na profissão. Então eu, James Franco, tenho aqui trazido e compartilhado toda a minha história de vida, toda a minha perspectiva de visão para a advocacia do âmbito geral. Quem me conhece sabe que eu trago um grande mapa, em outros conteúdos, em outros vídeos, você pode procurar aí no meu canal. Eu trago aí o grande mapa da advocacia, que eu chamo, na verdade, o mapa do universo jurídico, que são os caminhos necessários, ou melhor dizendo, os destinos necessários para você eleger, para você escolher, para você não ficar perdido, perdida nesse grande leque, Quando eu lá atrás, eu cursei Direito, dizia-se assim que o Direito traz um leque de possibilidades, traz N caminhos, múltiplos caminhos, e eu fiquei uma vida procurando esses caminhos e eu consegui mapear então esses caminhos, pelo menos na minha perspectiva, na minha expertise e na minha visão. Então eu trago para você uma antecipação de futuro, economia de tempo, economia de frustração, economia de angústia, economia de bateção de cabeça, num conteúdo assim descontraído, às vezes sério, às vezes hilário, mas de uma maneira muito sólida, para que você realmente tenha uma ancoragem, tenha um apoio, tenha assim um lugar onde você vai compreender a sua profissão por dentro. Afinal de contas, peticionar todo mundo sabe, Você sabe fazer a petição inicial, sabe contestar, sabe fazer o recurso, sabe lidar com todas essas questões. Mas a gente traz muito mais do que isso, A gente reforça você nisso, claro, mas a gente traz marketing jurídico, a gente traz mindset jurídico, a gente traz também mindset financeiro e a gente traz soft skills, todo aquele conteúdo para você ter força interior em relação aos seus próprios demônios, suas próprias angústias, seus próprios pesadelos, seus próprios gaps de formação como pessoa, de formação de vida, e também de como você vai lidar com todo o seu ambiente que o cerca, como é que você vai lidar com o outro, com a outra. Então é isso que a gente promete muito conteúdo, muita seriedade, muita disposição e vigor e sempre um papo reto e direto, ok? Com bastante profundidade. E hoje o nosso tema é o seguinte: o que eu faria no meu primeiro dia de advocacia? Então, se eu estivesse recomeçando, e eu considero que nós estamos todos os dias recomeçando. E é incrível a vida que a gente pode, então, todos os dias recomeçar, reinventar, reestruturar, reescrever a nossa história. Eu vi hoje uma das palestras, do Dia das Mulheres. Parabéns, mulheres, vocês aí, no nosso
8 de março, né? Estou gravando esse vídeo no dia 8 de março de 2023, Dia das Mulheres, e eu ouvi assim que pouco importa o nosso passado, o que interessa é o que fazemos hoje em busca de um futuro. Porque a gente muitas vezes não pode reescrever erros, angústias, né? Coisas que muitas vezes nós nem escolhemos para nós, na nossa infância, na nossa adolescência. Na juventude a gente passa a ter já muita responsabilidade e mesmo assim a gente erra bastante, né? Quem aqui nunca errou, né? Quem aqui que nunca errou, que atire a primeira pedra. Mas a gente sabe que lá atrás, então, a gente tem muitas traumas, angústias, frustrações e a gente muitas vezes carrega todas essas mochilas nos dias de hoje e isso nos atrapalha, isso nos impede. Eu sou muito religioso e eu tenho entendido que, à luz da Bíblia, né, os nossos pecados, uma vez perdoados por Deus, uma vez confessados e arrependidos, eles são jogados no mar do esquecimento. Deles Deus não vai se lembrar mais. Mas a gente se lembra, né? Às vezes um assédio, às vezes um trauma, né? Uma molestação de 5 minutos, a gente passa a se molestar, a se assediar, a relembrar isso durante anos, décadas, às vezes uma vida toda. Então a gente tem que realmente curar as nossas feridas, curar nossos traumas e ter uma vida mais leve, uma vida mais feliz. Então, nada melhor do que essa reflexão, né? Antes de entrarmos aqui então diretamente no nosso conteúdo sobre o primeiro dia da advocacia, é importante essa reflexão. É possível sim recomeçar, é possível sim reestruturar, é possível sim se reinventar. Né? Fazendo uma live com um colega advogado já de mais de 30 anos de profissão, ele se viu numa realidade em que ele precisava se reinventar. E esse mundo virtual, esse mundo digital veio para ele como um gás, veio para ele como uma fala, veio para ele como um alto-falante, aonde ele está se reinventando, ele está se reestruturando, se fazendo novo. Isso é fantástico, colegas, isso é fantástico. Então pessoas sempre se deparam com um dia novo. E sempre um dia novo é um dia de recomeço, é um dia de se reinventar. Então, se você não está ainda no seu primeiro dia de advocacia, ou se você já teve o seu primeiro dia de advocacia, ou se você é sim aquele jovem advogado, jovem advogada que vai começar na advocacia, todo esse conteúdo é para você, ok? Então eu escrevi assim: o primeiro dia da advocacia do jovem advogado e da jovem advogada para atingir sucesso financeiro e atingir reconhecimento e respeito, admiração da sociedade. Eu mapeei então e eu descobri que o que o jovem advogado e a jovem advogada verdadeiramente deseja são duas coisas. E se você deseja uma terceira coisa, uma quarta coisa, conte para mim. Traga isso aqui na descrição desse vídeo no YouTube. Traga também através do meu Instagram, James Franco 48, James Francoff, né? Tem um F ali no final, jamesfrancoff.48 ali no Instagram. Então me acompanhe, divulgue esse material, faça chegar a mais jovens advogados e advogadas. Afinal de contas, é com vocês que eu quero conversar. Primeiro dia de profissão no universo jurídico. Introdução. O que o jovem advogado e a jovem advogada desejam é estabilidade financeira e reconhecimento, admiração social. Essas são as duas grandes verdades do coração e da mente do jovem advogado e da jovem advogada. É claro que o jovem advogado, ainda estudante de direito, a jovem advogada,
Eles chegam muito gananciosos, né? Eu tenho lidado com eles e muitos deles, e eu já fui um jovem advogado, um jovem estudante de direito, né? A gente chega assim: eu quero ser juiz, eu quero ser promotor, eu quero ser defensor público, eu quero ser um advogado de sucesso, tipo, né, Suits, aquele seriado famoso de advocacia norte-americano, né? E aí ele vai aprendendo direito, ele vai murchando. Olha só que interessante, né? A gente chega muito eufórico, muito conversador, muito explanador, muito eu sei disso, eu sei daquilo, eu faço a reflexão do país, eu faço a reflexão da política, eu faço a reflexão do direito. Mas de repente a gente se depara com um conteúdo denso, com um conteúdo difícil, com um conteúdo assim que realmente começam a separar os homens dos meninos, né? As mulheres das meninas. E aí um grupo já vai deixando a faculdade de Direito por N motivos, e um dos motivos é porque é sim uma faculdade difícil, tem sim conteúdo denso, conteúdo pesado. Então, jovem advogado e jovem advogada, parabéns, parabéns, porque vocês venceram a jornada de 5 anos de graduação em Direito, porque vocês venceram o exame da OAB, terminaram então 2 ciclos na sua vida estudantil e de carreira, que é o bacharelado em Direito e é o exame de ordem, o exame da OAB. E agora você vai começar o seu 3º ciclo de profissão, de vida. Hoje mesmo, pós-palestra, dia 8 de março, Dia das Mulheres, conversando com uma aluna do 9º semestre, uma exímia aluna, uma aluna assim que vem de periferia, uma aluna que vem assim de uma realidade difícil de vida. Ela dizia o seguinte: é lá no 3º ciclo que a coisa pega, é lá no 3º ciclo que realmente as dificuldades vêm. E é uma verdade, né? Para você, ou que está começando, ou que já trilhou, né, os bancos escolares aí do curso de Direito, você sabe que no ambiente escolar tudo é meio que arquitetado, meio que monitorado, é um ambiente de laboratório, não é vida real, né? Você não está lidando com casos reais, concretos de vida das pessoas. O exame da OAB mesmo, você está lidando com um ambiente controlado, né? Eu nomeio isso de ambientes controlados. Sala de aula é ambiente controlado. É um ambiente teórico prático, mas não de vida real. Porque lá fora a concorrência é pesada, lá fora você lida então com clientes presos, clientes autuados, problemas de reais, de R$1.000, de milhões de reais, problemas trabalhistas, problemas tributários, problemas penais, problemas de todas as ordens do direito. Então, saibam que vocês agora estão prestes a começar um 3º e maravilhoso ciclo que talvez vai perdurar até o seu último dia de vida ou até a sua aposentadoria. Então, é sim um grande prêmio ser advogado, ser advogada. É sim um desejo nosso querer ter reconhecimento financeiro, conquistas, ganhos financeiros. Não tem nada de errado nisso. Afinal de contas, melhor dizendo, temos que pagar os nossos boletos e queremos sim ser reconhecidos no seio da família, no seio da sociedade, como aquele doutor, como aquela doutora de sucesso, em que eles podem telefonar, eles podem marcar um horário que nós estaremos à disposição para prestar o melhor serviço possível. Então, você escolheu uma carreira de sucesso, você escolheu sim uma carreira que tem tudo a ver com a solução das questões sociais aqui posta, né, no nosso Brasil, e você sim terá muito sucesso e vai atingir os seus ganhos desejados. Creia nisso e mãos à obra. Bom, foi pensando então nesses 2 objetivos que construí o conteúdo deste vídeo específico para que o primeiro dia deste jovem advogado e desta jovem advogada seja claro o suficiente na busca da estabilidade financeira e no reconhecimento social tão desejado. Então eu me debrucei na organização desse conteúdo, né? Esse conteúdo ele não sai aleatório, esse conteúdo é pensado, ele é estruturado, ele é arquitetado para a gente atingir o alvo,
para a gente conseguir entregar para você grandes verdades, pílulas verdadeiras, né? Conteúdo denso, conteúdo que não é só você que realmente deseja o sucesso financeiro e profissional na advocacia tem coragem de se expor. Porque você sabe que a vida real do jovem advogado e da jovem advogada é bem dura, é bem difícil, mas é gratificante. Por quê? Porque para subir a montanha, muito difícil, né? Muito difícil mesmo. Passa por rio, passa por pedra, sobe, desce, sobe, desce. Mas quando a gente chega lá em cima, a gente tem uma vista maravilhosa, né? Por isso que o método MAR, então, antecipa você, né? Traz para você atalhos, né? Tira você de frustrações, faz você refletir sobre a realidade da sua profissão, para que você ganhe tempo, otimize os seus recursos, ganhe atalhos e não se frustre. Porque aqui a gente conversa de uma maneira muito real e concreta para você ter sim o sucesso desejado. Bom, primeiro ponto, né? Eu sempre escrevo assim, o primeiro ponto, ou primeira regra, ou primeira verdade, enfim. Dessa vez eu escrevi primeiro ponto. Após 25 anos de carreira, qual seria a minha primeira pergunta no meu primeiro dia de profissão? Eu tenho percebido que faltam para os estudantes de direito, para os jovens advogados, aprenderem a fazer perguntas. As perguntas destravam a alma, destravam o psique, destravam as amarras que muitas vezes nos impedem de refletir sobre determinada realidade. Então, né, coloquei assim como o primeiro problema desse primeiro ponto. Nós não estamos acostumados a perguntar, e sim a fazer, a produzir ações, a receber ordens e entregar o serviço. Mas no primeiro dia de profissão, antes de ligar para os colegas, antes de mandar fazer os cartãozinhos, antes de colocar a placa de advocacia na porta de casa ou alugar aquele espaço no centro da cidade, antes disso tudo, né? Antes de comprar aquelas roupas sociais, antes disso tudo, volto a dizer, nós não estamos acostumados a perguntar e sim a produzir. Então pare para conversarmos, pelo menos nesse primeiro dia. Se você terá 25, 30, 40 anos de trabalho, pare ao menos nesse primeiro dia para fazer as reflexões devidas, Segundo problema desse primeiro ponto, temos que aprender a perguntar, pois destrava a mente e nos liberta a alma. Perguntar não é fácil. Perguntar é difícil. Então, eu trago você, né, a essa reflexão. Que pergunta eu faria no meu primeiro dia de advocacia, se eu pudesse voltar a 20 e tantos anos lá atrás? Qual seria, então, a reflexão a ser feita antes de arregaçar as mangas e cair no batente? Terceiro problema desse primeiro ponto. Eu não sei qual é a pergunta a ser feita. Como eu farei uma pergunta se eu não tenho a mínima ideia de qual é a pergunta? Colegas, a grande sinceridade da vida é: se você não trilhou o caminho, você não sabe o que perguntar. Então sente com alguém que já tenha trilhado o caminho. Olha só onde a gente vai entrar hoje para você entender e compreender, jovem advogado e advogada, o seu primeiro dia de trabalho na advocacia, como é que ele tem que ser. Tem que ser um dia leve, reflexivo e de muita conversação. Portanto, se hoje fosse meu primeiro dia na advocacia autônoma, eu diria o seguinte, para mim mesmo: eu não sei o que perguntar. Eu não sei o caminho. Me ajuda nisso. Por favor, me ajuda nisso. Eu não estou vendo a luz no fim do túnel. Logo, eu procuraria sim um mentor de carreira para me ajudar nessa dinâmica de primeiro dia. Colegas, olha só como é importante. Se eu pudesse voltar atrás
no meu primeiro dia de advocacia, eu não teria começado sozinho com o peito aberto e com a coragem. Eu teria sentado e procurado um mentor de carreira. Eu teria sim, prospectado, seja um psicólogo, seja um coach, seja um juiz aposentado, um advogado aposentado, seja um camarada de 5, de 10, de 15, de 20, de 30 anos a mais de profissão, não importa. Eu sim sentaria com ele, ainda que eu tivesse que pagar, a diária dele ali, aquelas horas comigo ali, mas eu sim faria as perguntas necessárias, mesmo se eu não soubesse as perguntas necessárias, eu perguntaria a ele, me escreva as perguntas necessárias para eu te perguntar e para você me dar aqui um clarão, nesse fim de túnel. Então, reflita, Eu sei que é um momento assim de alegria, passou na OAB, agora é um jovem advogado, é uma jovem advogada, tá doido para começar, tá louca para começar na profissão, mas já que esperou até agora, já que se preparou até agora, eu achei tão bonito, Eu tenho um colega agora que acabou de se formar em Direito, passou no exame da OAB, e ele falou, professor, vou fazer uma viagem de 30 dias que eu nunca fiz. Vou para a Europa, paguei o meu pacote, vou aproveitar, vou desestressar. Eu acho que é isso que a gente deveria ter feito e que você deveria fazer depois desses 2 ciclos pesadíssimos. Um ciclo chamado Bacharelado em Direito de 5 anos e o outro ciclo que para muitos é tortuoso, que é o exame da OAB. Para muitos levam com o pé nas costas, mas para muitos não, para muitos é estressante. Eu tenho um vídeo falando só sobre isso, como não ter esse estresse, como tirar a mochila desnecessária do medo, do exame da OAB, para você não matar os seus 5 anos, não destruir esses 5 anos, e não se destruir também com um peso desnecessário que não te pertence. Mas isso é um outro assunto. Então, colegas, advogados, advogadas, comemore, sabe? Você olhando para trás, você vê que se passaram 5 anos, você aprendeu muita coisa, você passou no exame da OAB, comemore isso, você deixou uma multidão para trás, você atingiu agora um lugar de status, de excelência, de grandeza, valorize isso. O primeiro profissional, o primeiro a defender as suas próprias prerrogativas, antes da OAB te defender, tem que ser o próprio profissional, tem que ser o próprio advogado, a própria advogada, a se colocar, a cobrar corretamente, a fazer os contratos, a enfrentar toda a dinâmica de fórum, de poder judiciário, de administração pública. Isso tem que ser assim, fundamental. Então, como primeiro ponto, eu buscaria sim um mentor para me ajudar nessa conversação desse primeiro dia de trabalho da jovem advocacia. Bom, segundo ponto, ou melhor dizendo, segundo ponto, eu duvidaria do que eu acho que sei. Antes disso, eu tenho uma história para contar. A história do sapo, A história do sapo. É muito conhecida. Se você colocar um sapo em uma água fria e acender, uma quentura embaixo e essa água ir esquentando aos poucos, esse sapo não pula dessa água que está, ficando quente e ele vai morrer assado. Mas se você jogar um sapo numa água fervendo, ele pula, de lá rapidamente porque ele percebe a quentura da água. Nós muitas vezes somos assim. A gente, quando não tem pausa de reflexão, a gente se torna um sapo numa água que está esquentando. E a gente não percebe de como é que a gente precisa sair daquela realidade. Por isso que é importante sim, fazer os rituais de passagem, fazer as festas, fazer as comemorações e ter momentos de reflexões, ou reflexão profunda sobre a sua realidade. Segundo ponto, eu duvidaria do que eu acho que sei. Eu acho que eu sei o caminho, mas eu acho que eu estou errado. Me ajuda a enxergar isso? Eu faria isso, então eu conversaria assim com o meu mentor.
eu perguntaria a ele: eu não sei o caminho. Talvez eu acho que eu saiba o caminho. A minha petulância, o meu orgulho, né? Ontem mesmo eu estava ouvindo um vídeo sobre 20 e tantos pontos, né, que um orgulhoso, uma orgulhosa, né, uma pessoa que tem muito orgulho acaba adoecendo, né? E a gente se vê muitas vezes nisso, né? A falta de humildade faz da gente muitas vezes cair no buraco. Era melhor ter parado, perguntado para não cair no buraco. Então, não seja orgulhoso, pergunte, diga ao seu mentor: eu quero ganhar dinheiro na advocacia, eu quero ter sucesso social na advocacia, ser reconhecido, ser reconhecida, mas eu não sei como. Isso me apavora, isso me traz medo, me traz angústia, né? Imagina você, as pessoas esperam, né? Eu faço uma mentoria com um grupo, né, de jovens advogados e advogadas, e uma delas disse assim: eu sei que eu não sei tudo. Olha só que interessante. Eu não tinha essa clareza, sabe? A nossa mentoria é fantástica por isso, porque ela prepara você realmente para uma realidade. Você acha que o médico sabe tudo? Não sabe tudo, muito menos aquele jovem médico recém-formado, né? Para ele se tornar um médico gabaritado, vai demorar anos. O caminho do jovem advogado e da jovem advogada é o mesmo. E mesmo assim, depois de 10, 20, 30 anos, se você for um advogado, uma advogada tributarista, talvez você não vai saber uma linha de direito desportivo. E qual o problema disso? Nenhum! Claro, pense sempre no médico. O cardiologista, né? O cardiologista, ele não é obrigado a saber um problema sobre osso, sobre quebradura de ossos, ok? Pense nisso e se liberte desta prisão, se você, né, já caiu nessa prisão de ter que dar todas as respostas, de ter que dar todas as soluções, de ter que ter sempre um caminho jurídico. Não, a gente não é obrigado a ser assim. Terceiro ponto, eu não teria um primeiro dia de trabalho ou de tarefas. Eu teria um primeiro dia de oração e conversação sobre a carreira e a vida. O tempo, né, destinado então para a tarefa e aprimoramento para o meu objetivo seria gasto com muito controle emocional, muita conversa com o meu mentor. Pois quem não sabe para onde vai, qualquer vento serve. Essa é uma frase muito famosa, né, que fala sobre quem está, né, navegando e que, se não sabe para onde vai, qualquer vento que bater vai levar ele, né, um barco à vela vai levar ele aí para uma direção que muitas vezes ele não é a desejada. Então, nesse primeiro dia de trabalho, eu não trabalharia. Eu conversaria com o meu mentor. Uma conversa franca, honesta, profunda sobre a realidade. Sobre a realidade minha como pessoa, sobre a realidade minha como profissional, sobre uma realidade do campo profissional em geral, sobre a realidade da profissão, né, no âmbito geral. Eu teria talvez a conversa mais importante da minha vida do ponto de vista da profissão. A gente não está acostumado a ter esses tipos de conversas. A gente está acostumado a ser aquele sapo na água e a água vai esquentando, né? Existem pessoas que não conseguem refletir sobre a vida, somente vivem. Mas eu acho que é muito sério, né? Hoje mesmo eu conversava com uma magistrada, né? Que tivemos uma excelente palestra, já uma desembargadora aqui do TJ de São Paulo. E ela dizia sobre a dificuldade, muitas vezes, de um filho engrenar na profissão. Né? Alguns filhos engrenaram e outros não engrenaram. Olha só que interessante, né? Mesmo no alto escalão de uma profissão, né? Num mercado feroz, no mercado complicado, né? Ela disse assim que a filha não passou no exame na OAB, se frustrou, hoje está fazendo outras coisas e eles estão amparando. Então vejam que a franqueza, né, a cura da alma, né, a cura do espírito, a boa conversa, né, muitas vezes uma taça de vinho para dar uma quietada ali no coração, pode te ajudar nesse primeiro dia.
Então, nesse primeiro dia, eu sim não trabalharia, eu tiraria de plena folga para conversar sobre a vida, conversar sobre os projetos, conversar sobre a advocacia, para ter um refrigério de alma, de mente, de corpo, de espírito, com alguém de valor, com um mentor de valor. Quarto ponto. Conversaria seriamente com o meu mentor durante, de 2 a 4 até 8 horas, 6, 8 horas no mínimo, para descobrir o meu verdadeiro objetivo, aquele que faz o meu coração cantar. Olha só que interessante, né? A gente tem usado essa metáfora daquilo que faz o nosso coração cantar, que é mais ou menos, descobrir que a gente gosta de alguma coisa. Eu, por exemplo, eu amo dar aulas, porque eu me desligo da realidade e eu entro no cérebro do outro, do ponto de vista de como é que eu faço para acessar e para transformar uma maneira de pensar. Seja na positividade, seja no trabalho técnico, seja na teologia, seja no serviço social. São as minhas, talvez, 4 grandes paixões no ensino. A mente humana, como acessar, como transformar, como desvendar, como entrar, como trazer algo de bom, algo melhor, como expandir a mente do outro. E também isso é um exercício pedagógico, porque para eu fazer isso eu tenho que ir por vários ângulos, por várias direções, por vários mecanismos, criar várias estruturas para eu conseguir atingir. E muitas vezes eu acho que eu atingi, mas eu não atingi. Sabe, o nosso sistema educacional, eu acho que deveria ser um sistema educacional de mais clareza, de mais franqueza, mas infelizmente não é e talvez não será nunca. Ou seja, quem vai estudar vai enganado. Quem vai estudar vai sem saber o que lhe espera. Quem vai estudar vai por outros interesses. E aí cria-se então um sistema pedagógico, porque a gente sabe que é bom para ele estudar, a gente cria um dinamismo para ele não trancar, para ele não abandonar, para ele ter força. Eu penso agora na minha filha. Minha filha quer ser médica. Ela tem 17 anos de idade. Está no 2º ensino médio. E o desafio para ela se tornar médica é gigante. Então, como criar uma estrutura de crença positiva, atrelado a uma estrutura pedagógica, atrelado a uma força interior, um desejo interior, atrelado a um mecanismo também financeiro, porque é caro formar um médico nesse país. Como fazer tudo isso? E pedir a Deus ali que nos dê força e fazer a nossa cota à parte para que a pessoa atinja o sucesso. Eu tenho percebido que muitos jovens advogados e jovens advogadas são os primeiros bacharéis, os primeiros universitários da família. E eles não têm o apoio necessário, muitas vezes, que eles precisariam ter para eles ter, por exemplo, crença positiva de que vai dar certo, apoio financeiro para ter menos desgaste durante a jornada, sabe? E tantas outras coisas, ou seja, criar um aparato para que ele consiga atingir o sucesso financeiro e o sucesso de carreira tão desejado. Olha só que interessante, talvez o sucesso financeiro e o sucesso de carreira vem porque ele não tem lá atrás. Porque isso talvez seja a grande ânsia desse ser humano, talvez mais pobre, talvez mais de periferia, sabe? Diferentemente daquele jovem de uma família mais estruturada, de uma família que respeita ele mesmo ele não sendo advogado ou advogada. Uma família que respeita ele mesmo ele se tornando uma outra, um outro profissional, tendo uma outra profissão. Então, aqui é a grandeza de quem ensina e é o presente de quem ensina, porque à medida que eu estou aqui ensinando vocês, eu estou refletindo aqui. Por que é que um jovem advogado quer estabilidade financeira e reconhecimento social? Talvez esse debate teríamos que ter aqui um podcast debatendo com um psicólogo, uma psicóloga. Convido você aí, psicólogo, psicóloga, a interagir conosco nesse sentido. Porque é que nós, seres humanos, num dado momento da vida,
principalmente quando a gente não tem, a gente quer segurança financeira e reconhecimento social. É engraçado que quando as nossas contas estão todas pagas, a gente tem uma segurança, um suporte financeiro e a gente já passou pela, entre aspas, por essa fama de ter um reconhecimento, a gente passa a buscar outras coisas. A gente passa a desejar outras coisas. Às vezes, menos dinheiro. Às vezes, menos fama. Se contentando, talvez, né? Eu sempre digo assim, né? Eu tenho aprendido a ser feliz com um sorvete de R$ 5. Eu não preciso estar numa sorveteria de centenas de reais. Porque, né, eu tenho aprendido também que eu sou feliz, eu busco a felicidade. E aí a profissão me faz mais feliz. Aí o casamento me faz mais feliz. Aí a relação com os filhos me faz mais feliz. Então, na verdade, eu não busco a felicidade fora, mas eu busco a felicidade dentro. Sabe, é um paradoxo muito grande, né? Muito grande. Mas eu não vou nem entrar muito nesse assunto, senão vai virar aqui um outro tema, né? Uma outra live, ok? Bom, estamos então no nosso quinto ponto, né? Estamos aqui no nosso quinto ponto, né? Chegamos aqui no nosso... Seria um primeiro dia leve, né? Um primeiro dia leve, lúdico e de sonho genuíno. Sem travas, nem máscaras, nem autodefesas. Muito difícil construir uma vida assim, uma conversa assim, um dia assim. Com quem que eu poderia ter essa conversa se não com um mentor, com um amigo, com alguém da área ou muito experiente que já trilhou o caminho, né? Tem que ser da área, porque por mais que seja um empresário de outra área, bem-sucedido ou não, um pai, mamãe, mas se ele não for da área, ele não vai poder dar aquele feedback, aquela conversa, aquele aprofundamento necessário. Só que tem que ser alguém também que não seja negativo, tem que ser alguém também que não seja frustrado. Não precisa ser o ápice, não precisa ser o pica da galáxia. Não, não precisa. Mas tem que ser alguém que veja com bons olhos, que consiga agregar visão e conteúdo nesse seu primeiro dia que não é de trabalho, né? O primeiro dia de trabalho que não é de trabalho, ok? Sexto ponto. Uma vez descoberto o meu objetivo, sexto ponto, construiria um plano de negócio de verdade segundo o meu objetivo. Né, eu inverti os pontos aqui, ficou melhor esse tá primeiro e depois vem o próximo. O que é o plano de negócio? Né? Dando a mentoria, eu descobri que alguns jovens advogados sequer sabem o que é um plano de negócio. Ou seja, pense você abrindo uma escola, pense você abrindo um hospital, pense você abrindo, né, uma bomboniere, pense você abrindo uma papelaria. Primeiro ponto que você precisa saber é como construir um plano de negócio, né? Quantas farmácias tem naquela região? Quantas farmácias aquela região comporta? Esses números todos são sabidos, né? O mundo da franquia, o mundo do mercado, o mundo da compra e venda, eles sabem dos números, eles conhecem a sociedade macro, quantas pizzarias comportam um bairro, quantas farmácias comportam um bairro, quantas lojas de perfume comportam um bairro. E aí você vai fazer de uma maneira mentorada a construção do seu negócio, fazendo um plano de negócio. Por exemplo, quem vai abrir um restaurante sabe quanto custa um prato de comida, quanto sai esse prato de comida e quantas quantidades daquele prato de comida ele tem que chegar no 0 a 0. O que é o 0 a 0? As contas todas pagas do mês. Luz, água, aluguel, funcionários, né, etc. Faça o seu plano de negócio na advocacia. É crucial, é fundamental. Então, esse sexto ponto, eu construiria sim um plano de negócio de verdade. É claro que você vai descobrir aqui que talvez esse seu primeiro dia de advocacia vai durar um mês. Qual o problema? Nenhum. Que dure um mês, que perdure um mês o seu primeiro dia de trabalho. Mas pelo menos, né, você vai cair naquela velha frase e tão sábia frase. Se eu tivesse 10 horas para cortar uma árvore, eu passaria algumas primeiras horas amolando o meu machado. Às vezes a gente faz o contrário, né? E a gente se arrepende disso.
Sétimo ponto, uma vez descoberto o meu objetivo, feito o meu plano de negócio, festejaria e faria um belo ritual de passagem, uma bela festa comemorativa de inauguração do meu negócio. Realmente eu investiria ali alguns recursos financeiros para realmente mostrar que o meu negócio chamado advocacia nasceu e nasceu com foco. Teria prospecção, teria cartilhas, teria mini palestras, teria coffee break. Realmente eu me posicionaria e eu chegaria, né, de uma maneira realmente espetacular, né? Eu lembro daquela história, né, daquele craque Neto, né, aquele jogador que foi do Corinthians, que eu gosto muito, inclusive, como um bom corintiano que sou, enfim. Ele dizia assim que tinha determinados técnicos de futebol que chegavam sozinho, sem staff, muito humildemente. E, via de regra, era engolido pelos jogadores estrela e pelo clube, pelos dirigentes. Mas existiam aqueles técnicos que chegavam grandes, sabendo, dando recado, sabe, sufocando aqueles jogadores estrelões, aqueles dirigentes, e realmente conseguia ter muito mais tempo de vida útil no clube de futebol. Eu começaria assim, com um plano de negócio, eu começaria assim, grande, focado, mostrando serviço. Pense nisso, jovem advogado e jovem advogada. Oitavo ponto, agora sim, eu estou pronto para o meu segundo dia de trabalho. Dia de arregaçar as mangas, dia de ir à luta, dia de conquistar os objetivos. Vejam que não é tão simples assim ter um primeiro dia de trabalho. Talvez, né, esse primeiro dia de trabalho vai durar talvez 3 meses. Você sentiu a dureza que é. Você sentiu, né, o peso da responsabilidade. Eu faria isso. Sabe por quê? Porque o primeiro dia passa, a primeira semana passa, o primeiro mês passa, os primeiros 3 meses passam, o primeiro ano passa, a primeira década passa, a segunda década passa e eu já estou indo para a terceira década de profissão. E lá atrás, ninguém me ensinou essas coisas. A vida me ensinou. E a vida quando ensina, a vida quando ensina, ela é cruel, ela é pesada. Mas a gente não sabe disso, a gente é jovem. E o jovem não sabe disso. O jovem só quer, só vai, né? Enfim, né? Vamos prosseguir aqui. Então, né, nesse segundo dia de trabalho, eu dividiria da seguinte maneira. Das 6 às 8 horas da manhã, eu faria, né, na segunda-feira, eu faria a minha mentoria MAR, né? Eu tenho ouvido assim de jovens advogados, né? A doutora Andressa, por exemplo, ela diz assim, quando eu tenho a mentoria MAR, né, na segunda-feira, das 8 às 10, a minha semana é diferente. Brota mais alegria. Os meus objetivos clareiam, se abrem, eu passo a crer, a acreditar mais. E a semana que eu falto, ou acontece algum problema e eu não consigo ir para a mentoria, parece que falta alguma coisa. Sabe, colegas, a gente precisa de apoio, a gente precisa de um grupo, a gente precisa de um mastermind que nos ajude, que fale a mesma língua, que nos incentive, que acredite com a gente. E dá para atingir o sucesso financeiro e de carreira, sim, dá para atingir. Bom, na terça-feira das 6 às 8 eu faria minha pós-graduação de Direito Processual para aprender a dominar o processo, né? Eu tenho um vídeo também que fala sobre isso, ok? Depois você procura lá. Das 6 às 8 da manhã da quarta-feira eu faria minha pós-graduação também online, baratinho, enfim, não tem dificuldade nenhuma hoje para fazer isso no mercado. Em pós-graduação em alto nicho, selecionada com o meu mentor, eu também falo sobre isso no Método MAR, em algum outro vídeo meu eu falo sobre isso. E das 8 às 12, né? Das 8 às 12 eu faria o trabalho interno de produção de peças. Né? Atenderia menos clientes, talvez não atenderia telefone e produziria. Ok?
Claro que teria o meu horário de almoço das 12 às 14, depois das 14 às 18, eu faria prospecção de novos clientes e a gente ensina isso sim. A gente ensina isso sim, porque um dos nossos módulos do Método Mar é mercado jurídico, aprendendo a entender, a compreender o mercado e aprendendo a prospectar sim novos clientes. E às sextas-feiras eu faria sim, né, em um dos horários, tentaria liberar mais cedo para ir para casa, ficar com a família, né? Às sextas-feiras eu teria sim um momento de mentoria e reflexão sobre a semana e sobre a execução do plano de negócio, como é que está indo, né? Faria então uma pequena reflexão, uma pequena meditação e também um encontro com o psicólogo ou com o coach para poder me ajudar nessa jornada, para me fortalecer. Esses seriam os meus dias. Nono ponto. No primeiro mês, eu comemoraria sim o meu primeiro mês e faria um alinhamento de conteúdo, se o meu plano de negócio está dando certo ou não. 10º ponto, eu comemoraria o meu primeiro ano de profissão, né? E veria ali, né? Alinharia, né? A clareza desse alinhamento, né? Desse plano de negócio para ver sim se eu vou ou não mudar a rota. Olha só que reflexão bonita. E por fim, a regra de ouro, pouparia 20% de tudo que eu ganhasse. Faria um bom fundo de reserva. Por isso que no Método Mar nós temos um módulo chamado Mindset Financeiro, para inculcar em você a importância de fazer sim um fundo de reserva, de aprender a investir. Afinal de contas, vai chegar momentos em que você vai se cansar. E o que vai garantir você, às vezes, não é mais o vigor, mas é a cabeça, o mindset financeiro, o investimento que você fez durante seus anos de vigor. E a segunda regra de ouro, né? Já estamos chegando ao nosso final aqui da nossa aula. Fixaria metas financeiras durante a minha jornada. Afinal de contas, os boletos precisam ser pagos. E ter metas financeiras, sim, é um dos objetivos do jovem advogado e da jovem advogada, e eu criaria isso e eu sim traria isso, né? Eu me lembro de um rapaz que eu conheci, ele era um frentista de posto de gasolina e a gerente do posto colocou naquele mês R$1.000 de meta para ele vender de fluidos, né? De óleos, de troca de óleos. E ele bateu a meta. No segundo mês ela colocou 2.000 e ele bateu a meta. No terceiro mês ela colocou 3.000 e ele bateu a meta. E a meta não parava de subir. Olha só que interessante. Então quando a gente tem meta, a gente vai buscar sim o resultado. A gente vai buscar sim aquilo que a gente deseja. Sim ou não? Claro que é um dos problemas do profissional autônomo, mas isso vai ficar para um outro vídeo, né? Como vencer a procrastinação sendo um profissional autônomo que não tem patrão. Ufa, que conteúdo lindo, hein? Como ter um primeiro dia na advocacia. Chegamos ao final, então eu sou o James Franco, um beijo no coração. Me indique, né? Eu peço que vocês aí me comuniquem aí, né? Pega no aviãozinho, manda para os colegas, porque vai ajudar sim a aumentar o canal, a levar esse conteúdo a mais jovens advogados e advogadas para atingirem o sucesso financeiro e o sucesso de comunidade, o reconhecimento social tanto desejado. Um forte abraço, James Franco, Método Mar. Até mais.